movimento agora é calmo, tranquilo. Qual a próxima ação de vocês do cartório eleitoral? O movimento está tranquilo aqui no cartório, em função de que já encerrou o prazo para que os eleitores requeressem a segunda via do título ou fizessem alguma alteração. Nós estamos só aguardando, então, o dia de amanhã, onde serão entregues as urnas nos locais de votação. Bem, quantas urnas serão entregues? É uma para cada sessão? Isso, cada sessão eleitoral terá uma urna eletrônica. Nós temos em toda a nossa zona aqui 98 locais de votação e nesses locais nós teremos 266 sessões eleitorais. E ainda mais 2 mesas para justificativas. Mais 2 para justificativas. Vamos começar. Aonde vão ficar essas mesas de justificativa? Nós teremos a instalação de uma mesa no teatro Antônio e outra Sepp. aqui no cartório eleitoral. Então no Teatro Antônio Sepp e no cartório eleitoral. Isso. Todas as sessões eleitorais, elas podem receber justificativas, né? O eleitor pode, quem não for da cidade e precisar quiser justificar, pode procurar qualquer sessão eleitoral. Mas como é uma eleição um pouco mais demorada, em função de ser 5 votos, talvez haja fila durante o dia, né, nas sessões eleitorais. Então, essas mesas serão especificamente para a justificativa. Então, eu acredito que aí seja mais rápido, né, evitando Claro. as filas. Ele tem que apresentar o título de eleitor para justificar? Sim, para justificar é necessário o título, porque o mesário terá que digitar no microterminal o número do título do eleitor para que seja feita a justificativa. Então, se o eleitor estiver só com seu documento de identidade, ele não vai conseguir justificar. Ele tem que ter o título, o número do título para preencher o requerimento de justificativa. Caso o eleitor não possua o título, ele pode procurar o cartório que a gente fornece. Inclusive, nós teremos, então, como eu disse, uma mesa aqui Claro. no cartório, então a gente já verifica o número do título e faz a justificativa. Bem, feita a justificativa, depois o eleitor tem que retornar ao cartório. Qual o procedimento, Mariva? Não, a justificativa é feita no dia, esse processo de ir até a urna, preencher o requerimento, né? Ele já vai receber um comprovante de que ele justificou e se encerra aí, não tem mais outra coisa que precisa ser feita. Muito bem. Então são 98 locais de votação, 200 sessões eleitorais. 266 sessões. Você tem discriminado elas pelos municípios aqui? Em quantidade? Em quantidade, é. Sim, nós temos 28 sessões no município de Entre Juiz, em Eugênio de Castro são 8 sessões, 196 em Santo Ângelo, 20 sessões em São Miguel das Missões e 14 em Vitória das Missões. E 14 em Vitória das Missões. Muito bem. O pessoal para votar, como deve proceder o eleitor quando chegar lá na sessão eleitoral? O que ele deve levar? O eleitor deve levar um documento de identidade com foto, pode ser a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, ou passaporte, né? É obrigatória a apresentação de um documento original com foto. E o título também, né? Agora, se perder o título ou por algum motivo extraviou e não está com o título em mãos, mas o eleitor sabendo qual é a sua sessão eleitoral, ele pode se dirigir à sessão com esse documento de identidade que ele poderá votar. Nós orientamos também que os eleitores levem consigo uma colinha, uma anotação dos números dos seus candidatos, né, para que se evite aquelas filas, para que demore muito. Então, inclusive a ordem que os candidatos aparecem na urna, né, é importante lembrar. Primeiro o voto é para deputado estadual, que são 5 dígitos. Então, ele vota ali no seu candidato estadual, aperta a tecla confirma, e aí a urna solicita o deputado federal. Vai estar escrito esse deputado federal. E aí ele vota no deputado federal, que são 4 dígitos, confirma. Aí vem senador, governador e presidente. Essa é a ordem de votação na urna eletrônica. Cada vez que digita o número, aperta a tecla confirma. Cada vez que vota, então, num dos candidatos, confirma. O primeiro, então, é deputado federal, termina com o presidente da República. Isso. Pode levar o santinho correspondente ao seu candidato lá na urna? Se é para o eleitor mesmo, o eleitor, né, o eleitor. uso dele ali, não tem problema, porque não pode haver a distribuição, né, de santinhos, claro, de material de propaganda. O santinho ou a cola com todos os números, né? Isso, é um papel com a anotação, né, dos seus candidatos. Aqui, até no cartório nós temos um modelo
para que o eleitor leve e preencha em casa, né, e leve junto, ou anota num papelzinho e já leva, para evitar demora e na hora esquecer o número, né. Muito bem. Agora daí fica a dúvida, o eleitor pode comparecer na cabine de votação com camiseta do partido, boné do partido, bandeira, com adesivo colado no corpo, pode ou não? A manifestação individual e silenciosa do eleitor, a princípio não há problema, né? Ele vai lá votar com a camiseta, alguma camiseta, ou com um boné, ou um adesivo ali na roupa, não haveria problema, né? Mas tem que ser uma manifestação individual e silenciosa. Aí não haveria problema, né? Aí não tem problema nenhum na manifestação individual. O outro detalhe interessante, celulares, outros equipamentos eletrônicos, o eleitor pode levar junto com ele lá no momento da votação? Não pode levar. Até os mesários já foram orientados que solicitem aos eleitores que deixem o seu celular ali, ou a máquina fotográfica, né, deixem em cima da mesa ali do mesário enquanto ele vai lá, vota e retorna. Não pode portar nenhum desses equipamentos eletrônicos, né, na cabine de votação. Eu encaminhei essa pergunta porque nós vivemos uma febre mundial do tal do selfie, né? As pessoas se registrarem praticando seus atos. E isso é proibido, é crime, há alguma legislação nesse aspecto, Marivane? Isso é proibido, né? Não pode. O eleitor não pode portar esses equipamentos eletrônicos, né, na cabine de votação, não pode usar em função da proteção do segredo, do sigilo do voto, né? Então não pode, é proibido. É proibido. Se alguém for flagrado... Os mesários, eles podem, inclusive, impedir que a pessoa vá até a urna e vote se ela se recusar, né, a deixar ali o seu celular. Não pode, o mesário pode solicitar que a pessoa se retire, né, porque ela não pode portar esses equipamentos. Tá certo. Agora surge uma pergunta aqui de um ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista. Ele disse assim, ele não votou na eleição lá para prefeito, que foi 2012. Ele pode votar normalmente na sua sessão eleitoral agora, domingo? Sim, se ele apenas não votou em uma eleição, ele pode votar. O que acontece? Quando o eleitor deixa de votar uma vez, ele tem que vir ao cartório, regularizar, pagar a multa ou apresentar a justificativa dentro do prazo, né? Agora, de 2012 já se encerrou, teria que vir para quitar a multa, mas ele pode continuar votando. Apenas o que ele não consegue obter é uma certidão de quitação eleitoral, porque no momento ele não está quite em função dessa eleição que ele não votou, e não justificou, e não regularizou com o pagamento da multa. Então ele não tem uma quitação eleitoral, uma certidão de quitação eleitoral ele não poderá obter, mas ele poderá votar. Agora, aqueles eleitores que deixaram de votar durante 3 eleições consecutivas, aí sim, provavelmente já estão com seu título cancelado. Quem não vota em 3 eleições consecutivas e não justifica, não fez nada, não justificou, não votou, deixou passar 3 eleições consecutivas, aí sim o título é cancelado e ele não vai estar lá o nome dele na sessão para ele votar. Mas se foi apenas uma eleição, ele pode votar normalmente e aí a gente orienta que procure o cartório para regularizar essa situação de 2012, porque no momento que ele precisar de uma certidão de quitação eleitoral, ele não vai conseguir. Claro. Nós vamos ter, pela primeira vez agora na 45ª Zona, o procedimento diferente na votação da eletrônica. Uma eletrônica normal, Santo Ângelo e Entre Juízes, e outra biométrica, não é, Marivane? Que é Eugênio de Castro, Vitória e São Miguel. Sim, esses 3 municípios passaram por um recadastramento no ano de 2013 e foram incluídos os dados biométricos, a impressão digitais, né, as digitais e foto dos eleitores desses 3 municípios da nossa zona. Então lá, esse ano, os eleitores já serão, quando eles chegarem para votar, o mesário vai digitar o número do título e solicitar que o eleitor coloque a sua digital ali num dispositivo que tem em cima do terminal do eleitor, para que ele seja identificado pelas digitais. Precisa assinar também?
Se o eleitor for identificado, se a digital conferir com o eleitor, né, não será necessário que ele assine, porque já tem a identificação biométrica gravada ali na urna. Tá bom. Bem, mas daí depois, quando chega lá na urna, daí o procedimento é o tradicional. Sim. Na urna o procedimento é o mesmo. É só na mesa. A única coisa que foi incluída, então, é ali, no momento que ele chega na frente do mesário ali, e o mesário digita o título dele, e assim que ele digitar o título, ele vai solicitar que o eleitor coloque a sua digital. Vocês do Tribunal Regional Eleitoral estão trabalhando com que média leve cada eleitor para executar os seus 5 votos? Olha, em torno de 1 minuto, 1 minuto e 15, mais ou menos, é o que deve demorar. O máximo 1 minuto e 15. Muito bem. Nós temos quantos eleitores aptos a votar domingo aqui na 45ª Zona? Na zona são 79.973 eleitores. 973. Isso. Discriminados por municípios, Marivane? Entre Juiz, 7.511, Eugênio de Castro, 2.223, Santo Ângelo, 6.922. Santo Ângelo não é só 6 mil. 61 mil, claro. 61 mil. Desculpa, 61.922. Tá. 5.306 em São Miguel e 3.011 em Vitória das Missões. 3.011 em Vitória das Missões. Bem, estão livres de votar. Tem alguém que tem título e está isento de votar? A partir dos 16 anos, os jovens podem fazer o título, mas eles passam a ser obrigatórios, o voto é obrigatório a partir dos 18. Então, se alguém estiver com 17 anos, 16, 17 anos, e por algum motivo não puder votar, não vai ter nenhuma penalidade. O voto ainda é facultativo, passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos completos. E a partir dos 70 anos, também os eleitores estão dispensados. São dispensados também do voto os analfabetos, né? Essas pessoas estão na situação de voto facultativo. Analfabetos. Quantas pessoas vão trabalhar domingo? Bem, nós temos em cada sessão eleitoral, foram convocados 4 mesários, então nessas 266 sessões, mais nas 2 de justificativa, nós teremos 4 pessoas trabalhando em cada uma delas. Além disso, nós convocamos pessoas para auxiliarem a junta eleitoral no trabalho de recolhimento de material e várias atividades que envolvem, né, o fechamento da eleição. Então temos em torno de 21 pessoas convocadas para mais esse trabalho. Então tá bom trabalho. Os mesários devem comparecer que horas na sessão? Eles devem estar às 7 horas da manhã de domingo na sua sessão eleitoral, para preparar a sessão e iniciar às 8 horas, né, a votação. Tá certo. Terminada a votação, 17 horas, se emite o extrato, o relatório da urna de votação, né? Sim, a partir das 17, não havendo mais eleitores na fila, o presidente da sessão, então, encerra a votação, é impresso um boletim de urna com a votação da sessão. Aí o mesário retira um pendrive que tem na urna com os dados da votação e traz para o cartório eleitoral para que esses dados sejam recebidos e transmitidos ao TRE para que a totalização aconteça no TRE. Nos outros municípios vai ser centralizado na sede do município a entrega desse pendrive? Sim. Nessa eleição nós estamos com um projeto de transmitir os dados dos próprios municípios, né, de lá de São Miguel, que nós já fizemos isso em 2012. Pretendemos repetir essa transmissão lá de São Miguel, de Eugênio de Castro, Vitória das Missões. Então os mesários lá centralizam o material em cada município. Nós teremos uma equipe do cartório eleitoral em cada um desses municípios. Transmite direto para o TRE? Sim, os dados são transmitidos para o TRE. Então a expectativa é de que 18 horas, todos os dados de Santo Ângelo já estejam no tribunal? 18? É. Talvez não em função das sessões que ficam mais no interior, né? Eu acredito que nós estamos trabalhando assim com 20 horas. 20 horas. Com uma margem de segurança aí. Porque tem, né, aquele, de repente ainda se chove, aí tem alguma coisa... Mas vai ter tempo bom, Marivane, vai dar tudo calma aí. Vai estar tempo bom, isso é ótimo. Muito bem, algo mais que você julga interessante, que daqui a pouco eu vou divulgar aí, que teve algumas urnas que foram alteradas de local, né? Sim, nós fizemos algumas alterações nesse ano, algumas agregações, algumas sessões passam a trabalhar juntas, outras foram mudadas ali de local, nas proximidades, mas foram colocadas em outros locais, né? Sim.
Então tá ótimo. Obrigado pela sua participação aqui. Boa eleição. A gente se fala no domingo, tá bom, Marimar? Muito obrigada. Um bom dia a todos. Nós estamos à disposição. Se algum eleitor tiver alguma dúvida, quiser saber a sua sessão, pode ligar para o cartório 3313-5888. Nós estaremos aí de plantão no sábado à tarde, no domingo o dia todo.